Boa. Alô, som? É isso aí, gente. Muito bem-vindos à nossa apresentação da live do álbum Reflexões do Três no Tom. Nós somos o Três no Tom, composto aí pela pianista Giovanna Tardelli, pelo baterista, percussionista Daniel Ferreira e por mim, faço saxofone, flauta, sopros em geral, né, Thiago Ismael. Já queria pedir já de início para vocês curtirem essa live, para vocês comentarem, para vocês falarem um oi, para a gente ver que vocês estão assistindo. Podem fazer perguntas, enfim, dizer o que estão achando. Também, se vocês puderem, depois seguir a live do 3 no, ou seguir a página do 3 no Tom no Instagram, tá? Que é @3 no Tom. No Facebook também, @3 no Tom. Ajuda muito a gente. Essa foi a música Na Estação, a música de minha autoria. Essa live, né, esse nome, Reflexões, na verdade reflete um pouquinho daquilo que a gente pensa sobre a vida, tá? Vocês vão ver músicas aqui um pouquinho mais melancólicas, outras um pouco mais animadas, tentando representar, assim, várias fases das nossas vidas, assim, né, como músicos e como seres humanos também. E agora nós vamos para a próxima música, a música do Daniel Ferreira aqui, chamada Universo.
isso aí. Nós acabamos de tocar uma composição minha chamada Lisa e eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixem aí seus comentários para a gente poder ver que vocês estão acompanhando. E lembrem-se também de curtir e de compartilhar com os amigos que gostam de música também, né? E vamos lá. Agora vamos conhecer um pouquinho do Thiago, nosso saxofonista e flautista, né? Thiago, com quantos anos você iniciou no saxofone? Eu iniciei na música com 11 anos, né, na verdade, na igreja, mas o sax mesmo eu fui descobrir só aos 22 anos. Né, e aí eu tocava clarinete, tocava oboé, acabei abandonando os dois e virou saxofone e posteriormente a flauta. Uhum. Legal, bacana. E qual que é a sua formação e as suas referências musicais? Eu estou no meio da minha primeira formação ainda, que é no Conservatório de Tatuí, né? Legal. E referências acho legal, assim, eu queria citar mais referências brasileiras, assim, a gente que estuda instrumentos de sopro, principalmente saxofone, tá acostumado muito com o jazz, né, com as referências lá de fora, Coltrane, Charlie Parker, enfim. E tem muita gente boa aqui, né, tem o saudoso Vinícius Dorim, e aí tem Proveta, tem o JP, Vitor Alcântara, Joséel Lopes, Ademir Júnior, Marcelo Martins, tem muita gente boa mesmo que eu gosto muito de ouvir e tomo como referência para a música brasileira. Legal, legal. Muito bom. Bom, então vamos tocar mais um pouquinho. Agora a gente vai tocar uma música minha também, chamada Papo com a Vida. Essa música eu imaginei como se a vida fosse uma pessoa, como se fosse um ser. E na primeira parte da música, que é um pouquinho mais melancólica, digamos assim, é como se eu estivesse falando com a vida, fazendo meus questionamentos, né? Fazendo minhas perguntas. E a segunda parte, que é um pouquinho mais animada, que vai até para um sambinha ali, seria a vida me respondendo de uma forma bem positiva.
É isso aí. Gente, essa foi a música Isa, um chorinho que eu compus pra minha irmã. Se ela estiver vendo a live, eu sei que ela tá trabalhando, se ela estiver vendo, um beijão pra ela. Bom, vou ler um pouquinho de alguns comentários. Eu vi que tem alguém de Natal acompanhando a live. Muito legal. Tem bastante gente aqui assistindo a gente, hein? 52 pessoas aqui. Olha Loris, só. Ludmilla tá assistindo a gente. Legal, Ludmilla, contrabaixista. Um abraço, Ludmilla. Legal, hein? Meu pai também tá assistindo. Judite, mãe de alguém aqui, muito especial. É. Glauber, Marcos França, músico aí, famosíssimo lá de Santos. Tem uma galera muito legal. Minha mãe tá aqui, minha namorada também. Bruna, Alvacir. Isso aí. Ó, Milena, Luciano Aguiar. Quem tiver, Pedro, Maria. Quem estiver acompanhando, puder curtir, puder compartilhar também a live. Se inscrever também. Essa live deveria ter sido feita pelo YouTube do 3 no Tom, mas enfim, a gente teve um probleminha técnico aí, foi pelo YouTube da Giovana. Mas se puderem se inscrever lá também, que a gente vai começar a postar bastante material legal do trio. Vamos fazer algumas perguntas agora, conhecer um pouquinho mais o Daniel, nosso percussionista, baterista. Com quantos anos você começou na percussão? Eu comecei com 12 anos a tocar bateria, fazer minhas primeiras aulas de bateria. E seus pais adoraram, assim, né? Adoraram. Soltaram um rojão na rua. No começo teve um pouquinho de problema, assim, mas a gente conseguiu adaptar. Quem não conhece o Daniel também, veio uma família de músicos, né? Tem o Rodrigo Ferreira, violonista, contrabaixista, guitarrista. Aí tem o irmão gêmeo dele, Rogério Ferreira de Souza, né? Que também toca piano, toca violão, é uma família aí muito abençoada nessa parte. Vamos para a próxima música, uma música também de minha autoria, chamada Pulo do Gato. E sim, eu compus uma música pro meu gato.
isso aí. Essa foi a música Dor. Essa música eu escrevi em um momento que eu estava sentindo bastante tristeza e angústia, assim como a vida a gente tem momentos de felicidade, alegria, prazer, descontração, a gente também tem momentos de tristeza, né? Então eu quis retratar isso daí nessa composição, com acordes menores, uma progressão assim bem melancólica mesmo, e um solo de bateria para extravasar. Tinha que ter algum solo de bateria em algum momento. E aproveitando que eu já estou no microfone, fazer umas perguntas para a Giovana, para a gente conhecer a nossa maravilhosa pianista. Gi, fala para a gente com quantos anos você começou a tocar piano? Eu comecei com 11 anos. Antes eu já brincava um pouco no piano, mas não estudava, né? Comecei a estudar com 11 anos mesmo. Depois de ter tirado de ouvido o acompanhamento de uma música dos Beatles, Let It Be, sabe? Uhum. E eu não sabia acorde nem nada, sabia só o nome das notas. Um pouquinho que a minha mãe me ensinou, que ela também estudou piano, né? E só que eu achei o som parecido, eu toquei 3 notas, dó, mi, sol, e achei parecido com a música, né? E assim eu fui, nessa formação de tríade, eu fui tirando de ouvido. E aí, a partir daí, eu quis loucamente começar a estudar piano, eu queria muito aprender. Legal. Foi um processo bem natural, então, né, Gi? Sim, sim. E você tem formação em música? Conta pra gente como que é. Sim. Bom, primeiro eu fiz um curso técnico de música popular, né? Piano popular, voltado para MPB e pro jazz, né? E depois eu me formei fiz Unicamp e o Conservatório de Tatuí. Me formei nessas 2 instituições, também na mesma área de MPB e jazz, que é o piano popular, né? Legal, legal. E conta pra gente suas referências aí, pra quem é pianista e quer aprender mais, tá no chat aí, ó. Ensina a galera. Pois nossa, com certeza Tom Jobim, Egberto Gismonti, eu adoro, ele é um grande pianista. Temos o César Camargo Mariano também, já ouvi muito. Ivan Lins, né? As minhas referências maiores são as brasileiras, mas eu também gosto muito do Chick Corea, né? E, enfim, esses são só alguns, né? Legal, legal. Tem muita coisa, né, na cabeça. Nossa, demais. Chick Corea que nos deixou há pouco tempo, né? Verdade. Perda muito grande para a música brasileira, mas é uma baita referência. É mesmo. E voltando aos comentários, hein? Tem bastante comentário aqui, o pessoal falando Legal. bem. Legal, olha lá. Comentário da sua música Pulo do Gato, hein, Thiago? Falaram bem. A Lud comentou que tem que ter música mesmo pra gato, pra cachorro, pra passarinho, pra tudo que é bicho. Os comentários negativos eu falei pro Bruno ir apagando tudo. Então A moderação tá lá cortando os comentários. É isso aí, olha lá. Olha só, Isso aí. um abraço pra Maria do Socorro. E a Bruna também tá assistindo Bruna, a minha gente. namorada, um beijo. A Thaís, minha amiga Thaís. Eu vi a Evelyn aqui também. A minha aluna, a Milena. O Rubens também, meu aluno. Que legal. A Vânia, nossa amiga. Que Eu legal. já vi Legal. a Amanda também aqui comentou. O Também, Glauber também também. tá nos assistindo. Esses aí tem que comentar mesmo, né? Tem mesmo. Se não der uma força, a gente tá perdido. Obrigado, beijo pra minha esposa. Obrigado, Legal. pessoal, pelos Obrigada, comentários. gente. Que legal. E vamos Isso aí. de mais música, né? A Bora próxima, outra música da Gi, chamada Maracatu pra Meg. Uma outra música para um animalzinho de estimação, né?
É isso aí, gente. Essa foi a música da Máscara, Daniel Ferreira. Bela composição bem diferente, bem marcante. Queria falar um pouquinho que esse repertório, a estreia dele, e vai estar presente no álbum Reflexões. A gente tem a previsão de gravar ele mais ou menos no meio do ano. E vai ter, a gente espera ainda que tenha a estreia dele, show esse ano ainda. Vai ter vários shows de lançamento. Então fiquem ligados aí nas redes sociais do 3 no Tom. Tem o Instagram, @3 no Tom, tem o Facebook, @3 no Tom também. Para vocês não perderem nada assim de material da gente. Bom, vou começar os agradecimentos aqui. Queria agradecer muito ao Bruno, da BMX Studio, onde a gente está fazendo essa live aqui, toda a equipe dele. Queria agradecer também a Link, né, pela Prefeitura de Sorocaba, que nos possibilitou também essa live. E queria agradecer meus familiares, meus amigos, né, muita gente, não dá para falar o nome de todo mundo, mas aí pelo apoio, né, pela dedicação, assim, pela paciência também, né. E aí vocês querem também agradecer um pouquinho? Sim. Bom, então em primeiro lugar também agradecer a minha família, meus pais, a minha avó, Ivone, que sempre está me apoiando, o Glauber, né, que além de tudo, além do apoio, ele ainda carrega o piano, né, e os amigos também, todos que eu vi aqui. Eu acabei de ver também aqui a Glauce e o Francisco Vale, que é meu tio também. Enfim, um super agradecimento aí para vocês todos. Opa! Eu não posso esquecer cadê? Eu vi um comentário aqui.
A Mauricela Gomes pediu pra gente dar um alô para o estado de Pernambuco. Aê, que Muito legal. bom. Estado de Um alô aí. Pernambuco, a família da minha esposa é de lá, né? Essa é uma tia dela. Estado que a gente gosta muito. Eu vi alguém que comentou de Natal, foi mais longe ainda. Muito De obrigado Natal. aí pelos comentários, muito legal ver aqui. Tá cruzando o Brasil aí. Que legal, E hein? o Muito bom. Ednilson Sacramento parabenizou a gente pelo trabalho e mandou um abraço de Salvador. Ai, que legal, hein? Olha só. Então, tem Salvador, bastante muito gente bom. aí. Legal. E eu também queria agradecer a minha família em especial, meu pai, minha mãe, por todo o apoio que eles me dão, aos meus irmãos também, estão sempre juntos aí. A minha namorada também, a Bruna. Enfim, toda a família aí. Agora eu vou esquecer os nomes. Mas muito obrigado, gente, por ter assistido. Tem bastante comentário. Desculpa, às vezes acaba passando comentário e a gente não consegue ler. Uhum. Mas a gente tá voltando aqui no chat e a gente agradece o carinho aí de todos e pelo tempo disponível aí para assistir a gente. Então é isso, nós vamos da última música. É um frevo, Passagem, de Giovanna Tardelli.
Música